Bom dia, bom dia. Começamos aqui o nosso quarto dia do Congresso Florestas Online em 2022, a nossa sétima edição. Muito obrigado a todos que estão já entrando com a gente aqui, começando a participar. Muito obrigado por vocês estarem sempre participando aqui no chat, falando de que cidade vocês estão nos assistindo. Muito obrigado a todos. Pessoal da América Latina que sempre entra, coloca aqui de que cidades estão falando. Ontem nós tivemos gente da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, de Portugal, de vários países. São mais de 10 países que estiveram presentes com a gente ontem aqui. Isso é muito bom para a gente. E também, gente, de norte a sul do Brasil. Tinha gente do Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Todos os estados estavam representados aqui ontem. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco e principalmente aos nossos patrocinadores, e sem eles, com certeza, não estaríamos aqui hoje transmitindo ao vivo e gratuitamente para você que está aí na sua casa assistindo aí no conforto do celular, na televisão, aí no seu notebook ou até mesmo no celular. Muito obrigado, tá, por vocês estarem conosco. Muito obrigado a Bayer, a Control4, a Arbogen, a Mirexess, a Envix, a Dinagro, Komatsu Force, Singenta e a Tamexess. E a gente não vai perder mais tempo, não, porque ontem nós estava tão legal ontem o dia, fui tão entusiasmado, o pessoal participou tanto, acabamos estourando o tempo. Mas hoje não. Hoje a gente vai começar já com chave de ouro. Vou pedir para a nossa diretora, hoje nós temos uma diretora, hoje tem a Luzia. Luzia, roda a vinheta da nossa primeira participante, nossa primeira palestrante. Estamos ao vivo, então, com a nossa primeira palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2022, nossa sétima edição. O pessoal já está chegando, já está participando aqui no chat. Bom dia para Ronaldo Trescente, que foi o nosso palestrante ontem, falando sobre ILPF. Bom dia a todos. Pio Consultoria Agroambiental de Brasília, Distrito Federal. João Pedro Rosa Jimenez, bom dia a todos. Busca oportunidade de estágio. Olha, publiquei hoje no Notícias do Mais Floresta, a Suzano está oferecendo estágio, tá? Entra lá no site depois. Luiz Alberto Batista de Moraes, bom dia. Manuelzito Botelho, bom dia a todos os participantes, Sete Lagoas, Minas Gerais. Andres Angel Leonardo, bom dia a todos. José Mauro de Almeida, bom dia, pessoal. Está lá de Viçosa, Minas Gerais. Grande José Mauro. Fábio. Cadê o Fábio? Opa, corri demais aqui. Fábio Alberto Batista de Moraes, engenheiro florestal, Além Paraíba, Minas Gerais. Bom dia a todos. Pessoal da minha equipe do Mais Floresta aqui, bom evento a todos. Márcio Santos de França, bom dia a todos. A Sandra, bom dia a todos. O Adriano Moraes, meu grande amigo. Bom dia, Paulo e amigos do Florestas Online. Um ótimo congresso a todos. Sérgio Silva, bom dia a todos. Bom evento, que ele seja bem proveitoso, com certeza. João Comério, meu grande amigo. Bom dia a todos, amigos. João Comério. Futuro Florestal, bom dia. João Pedro Rosa Jimenez, bom dia, lá de Lages, Santa Catarina, da UDESC. Vitor Nieto, bom dia desde Colômbia. Excelente evento. Marco Antônio Andrade, bom dia. Futuro Florestal, toda a equipe do Futuro Florestal, hoje acompanhando aqui a palestra do nosso querido amigo Rogério. Bom para mais um dia de conhecimento, com certeza. E não vamos perder mais tempo, não. Hoje nós estamos com a nossa diretora Luísa. Luísa, coloca aqui do meu lado a nossa primeira palestrante de hoje.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, participando do Florestas Online. E obrigada, Paulo, por essa oportunidade mais uma vez. Parabéns aí pelo evento, a toda a equipe, né? Você e toda a equipe, pela organização desse evento, que está sendo um sucesso. E parabéns e obrigada por tudo, né? Que você faz aí por nós, pelo setor. Você sabe que nós aqui do Grupo Inovatec, da IUJ, a gente é fã do seu trabalho. E a gente Obrigado. agradece mesmo por toda a contribuição que você dá aí para o setor, muito importante. E Obrigado. E a obrigado Jennifer, fala. Dani, obrigado por ter colocado esse tema, né, de gestão de pessoas no congresso que tem essa característica de ser um congresso mais técnico, né, mas a questão do desafio em relação à gestão de pessoas permeia todas as áreas, né, está em todos os lugares, então, muito legal você ter trazido esse tema para o congresso. É porque nós passamos aí por essa pandemia, essa quarentena grande aí, e deu uma revolucionada na relação de trabalho, né? Então, muita gente que está acompanhando a gente hoje está aqui na função de trabalhador, procurando emprego, né? Procurando estágio, outros que estão com seus empregados hoje que trabalham online ou trabalham presencial, ou seja, apesar que o setor florestal tem que estar mais presencial, principalmente o pessoal do campo. Mas aqui a gente está curioso, então, para ouvir a sua palestra, para saber um pouco mais, passar essas informações todas para a gente. Bom, o tempo é seu, a palestra é sua, é com você, Jennifer. Obrigada, Paulo. Bom, eu vou até inverter um pouco aqui o protocolo dessa vez, vou deixar para falar um pouco da IUJ e do Grupo Inovatec sobre o que nós somos para o final, e vou começar direto ao assunto mesmo, que eu acho que é um assunto importante e que todos nós precisamos estar cientes aí do que está acontecendo, né? Nós vamos falar de desafios e tendências na gestão de pessoas, e é claro, a gente está passando por um momento de transformação. Sempre foi, né? Eu acho que não é diferente agora, talvez mais intenso agora, por essas questões do que nós passamos aí nos últimos 30 meses, as transformações foram mais intensas, e tudo isso vai demandar aí novas competências, novos desafios, né, diante dessas transformações. Cada vez que a gente pensa sobre as mudanças e sobre tudo isso que vem acontecendo de forma muito rápida, a gente tem um exemplo novo para dar, um exemplo recente, né, para falar sobre essa questão das transformações. Por exemplo, esse ano a gente, para votar, não precisou levar o título de eleitor, né, a gente consegue ali, através de aplicativo, comprovar a nossa identidade ali, não precisa mais levar título de eleitor. Enfim, são muitas mudanças, né, no passado aí, recente, a gente tinha que sair com vários cartões, cartão de convênio, cartão de crédito, para realizar uma compra. Hoje em dia, tudo se resolve com o celular, né? A gente leva o celular e consegue pagar as contas, consegue votar, consegue fazer tudo, né? Então, esse é um exemplo de transformação que está acontecendo no mundo de forma muito rápida, e isso reflete diretamente no comportamento das pessoas, né? No comportamento do consumidor, no comportamento do colaborador, né? E mudando também a visão de mundo dessas pessoas e tudo mais, né? Quando a gente fala do trabalho de campo, né, as competências que eram exigidas no passado, ou que se observava para contratar um colaborador no campo, era muito mais as características físicas que ele tinha, a resistência para trabalhar no campo, né? Hoje em dia, além disso, esse colaborador ele precisa fazer apontamentos, ele precisa estar conectado, ele precisa minimamente entender de tecnologia, né, estar conectado com essas questões para poder fazer os lançamentos e poder fazer o trabalho. Então, estamos falando de novo de mais uma competência aí, que é a questão da mentalidade digital, né? Então, isso tudo tem transformado o mundo dos negócios de uma forma muito rápida e muito intensa, né? E isso, acho que todo mundo pode perceber e constatar, né? Mas agora que a poeira baixou, né, depois aí desses um pouco mais de 2 anos, a gente começa a pensar um pouco mais friamente sobre essas transformações que estão acontecendo e colocar um pouco mais de consciência e um pouco mais de reflexão em cima dessas mudanças, né? Os colaboradores, eles têm se questionado cada vez mais sobre o que eles fazem, por que eles fazem, né? O poder mudou, na verdade, né? O poder que estava muito mais nas organizações, hoje está muito mais nas pessoas. As pessoas têm escolhido cada vez mais onde elas querem trabalhar,
né? Então, é importante que as empresas percebam isso, né, e tenham consciência, porque se uma empresa é tão boa quanto as pessoas que ela emprega, é muito importante que, principalmente, cada vez mais, o olhar esteja além, né, dos resultados financeiros, a atenção esteja em cima dessa quebra de silos que foi, de certa forma, gerada por conta do trabalho híbrido e remoto, né? Passa a ser cada vez mais importante tratar as pessoas de forma mais humanizada e conectar essas pessoas a uma visão e a um propósito maior. O sucesso das empresas vai estar exatamente naquelas que identificarem isso e atuarem dessa forma, né? Porque a competição pelos talentos está cada vez maior, a dança das cadeiras está cada vez maior, né? Então, as organizações que observarem e agirem de forma preventiva, né, vão estar à frente e vão estar atraindo os melhores talentos, né? Então, quando a gente fala que o poder mudou, ele mudou de organização para pessoas, né? Então, hoje as pessoas escolhem mais onde elas querem trabalhar, né? No passado, as organizações escolhiam mais, hoje as pessoas escolhem, né? O poder mudou do lucro para a prosperidade mútua, né? E cada vez mais sai do eu, né, para o nós, para o poder do coletivo. Então, essa é uma tendência, é algo que as organizações precisam estar atentas, em relação a essas mudanças todas que estão acontecendo, né? Eu separei aqui 4 tendências para a gente falar, tem muito mais coisa, né, além disso acontecendo, mas eu separei pelo menos 4 que têm refletido bastante no mundo corporativo, para a gente conversar um pouco o que cada uma delas impacta na gestão de pessoas, e claro, assim, o que a gente pode fazer para remediar ou atuar de forma mais proativa em relação a essas mudanças, né? Toda mudança vem para melhorar, todo mundo evolui, né, nesse processo de mudança, então o que a gente pode fazer para melhorar e acompanhar esse processo, né? Então a gente vai falar um pouco da reinvenção, da escassez, vamos falar de ESG também e da questão do accountability, tá? Bom, quando a gente fala de reinvenção, eu estou falando principalmente da questão da transformação digital, né, que traz novas formas de trabalho, novos trabalhos, novos modelos de negócio. Hoje são mais de 14 mil startups espalhadas nos 4 cantos do Brasil, e isso muda modelo de negócio, muda competências necessárias para atuar nesses negócios, e também a questão do novo modelo de trabalho que vem junto com tudo isso, né? Não existe mais fronteira, né, entre o online e o offline, virou tudo uma coisa só, e se as empresas insistirem em tentar dividir esses 2 mundos, vão perder produtividade, vão perder qualidade, né? Então, entre o 100% remoto e o 100% presencial, tudo acontece aí nesse meio, né? Então, a colaboração é online, as oportunidades também de como o trabalho é realizado mudaram, né? Deixa de existir, na verdade, um modelo que sirva para todos. E aí, né, como que a gente fica em relação a isso? O que isso impacta na gestão de pessoas, né? Qual que é a implicação? Isso vai demandar certamente novas capacidades, novas competências que precisam ser desenvolvidas em todos os níveis, né? Exemplo de competências aí para lidar com essa tendência, né? Adaptabilidade é uma competência muito bem-vinda e que precisa ser trabalhada nos colaboradores, na liderança. A questão da aprendizagem rápida, né? Aprendizagem contínua, cada colaborador assumir também o seu papel no seu autodesenvolvimento e esse protagonismo também no seu autodesenvolvimento, né? E quando a gente fala de liderança, inteligência emocional para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Então, é muito importante que as empresas investam no desenvolvimento dessa liderança, né? Que mais do que nunca está sendo essencial para coordenar todos esses movimentos, né? Então, quando eu falo aí dos remédios, eu estou falando de como lidar com isso tudo, né, com essas questões todas.
Os termos mais modernos aí que se usam hoje é a questão do upskilling e reskilling, que nada mais é do que uma reciclagem, né? Quando a gente fala de reskilling, você de fato está se requalificando e sempre se preparando para a sua posição atual. Então ninguém está seguro na sua cadeira, né? De forma que possa ficar tranquilo no sentido de não estar aprendendo. Então, é essencial que esse reskilling, essa reciclagem de habilidades aconteça com bastante frequência, e o upskilling para ocupar novas posições, aí falando já de níveis acima, né? Uma pesquisa da McKinsey mostra que 80% dos gerentes já sofrem de escassez de habilidade, né? Ou seja, não possuem o talento que precisam ou que vão precisar no futuro para gerenciar suas equipes, né? Então, mais do que nunca, é importante investir em treinamento especializado, em programas de coaching para acelerar o desenvolvimento de competência e programas de desenvolvimento de equipe, né, para que essa sinergia possa acontecer. As pessoas, quando elas vão para os escritórios, elas não querem mais estarem sentadas na sua mesa sozinhas, né, e está cada vez mais difícil essa interação, porque as pessoas vão menos vezes para os seus escritórios, né, o trabalho híbrido tem trazido essa realidade, e aí quando ela vai para o escritório, ela já encontra menos pessoas, então não faz tanto sentido ela ir até lá para ficar sentada sozinha na cadeira, né, então é importante que essas interações aconteçam de forma planejada, programada, com team buildings, programas de desenvolvimento que possam manter esse vínculo, né, entre as pessoas e provocar, assim, esse desenvolvimento de forma intencional. E a questão da gestão da mudança, que é algo que precisa ser trabalhado também de forma intencional, né, os aspectos culturais dessa transformação. Então, acelerar esse processo, ajudar as pessoas a entenderem, né, o que fica de fato, o que precisa ser descongelado dos modelos anteriores e como que isso vai ser remodelado e fixado para uma realidade nova, né, para uma realidade futura. Tá? Então, a questão da reinvenção, ela acontece fora, mas ela precisa acontecer dentro também dos profissionais, né, eles precisam estar se reinventando o tempo todo, para poder acompanhar essa tendência e seguirem aí o seu desenvolvimento de carreira. Bom, uma outra tendência aqui, uma segunda que eu queria conversar um pouco com vocês é a questão da escassez, né? Até fazendo um paralelo aqui com a escassez mais comum aí no setor florestal, que tem sido de madeira, mas vocês do setor que são mais técnicos já passaram por muitos momentos de escassez, né, e sabem o que acontece quando vem a falta, né, quando vem a falta, vem a supervalorização, né, o preço vai lá em cima, e aí começam as brigas, e é exatamente isso que tem acontecido em relação aos bons profissionais, né, eles têm ficado, de fato, mais disputados, né, em virtude de toda essa escassez de colaboradores qualificados. Isso tem sido uma realidade bastante grande no setor florestal, em todos os setores, no setor de tecnologia nem se fale, né, já se sabe que até 2025 vão faltar 800 mil profissionais no setor de tecnologia, e tem sido uma dor muito grande preparar essas pessoas no tempo recorde, né, para esse movimento, e essa falta, essa escassez, ela tem ocorrido de forma geral, aí ela provocando, de fato, essa consequência da evasão, né, da grande evasão, que é um evento que tem até nome agora, né, The Great Attrition, né, que é a grande evasão que tem acontecido em todos os setores. Bom, um número recorde aí de funcionários estão pedindo demissão ou estão pensando em fazê-lo por conta de toda essa disputa, e por conta de uma nova forma de pensar também, né, das pessoas em relação ao que elas querem, a que empresa elas querem pertencer, se isso está, de fato, conectado ao propósito de vida delas. Acho que o pós-pandemia trouxe muito essa reflexão do tipo de trabalho e a que empresa as pessoas querem pertencer,
né, mundialmente. Bom, nos Estados Unidos, mais de 15 milhões de trabalhadores deixaram seus postos de trabalho já, né, desde abril de 2021, e esse número tem aumentado cada vez mais, né. Eu trouxe aí alguns dados da McKinsey, né, sobre isso. 40% dos funcionários afirmaram haver, no mínimo, uma probabilidade moderada de deixarem seus empregos nos próximos 3 a 6 meses, né. Então, entre relativamente provável, provável, altamente provável, quase certo, a gente está falando de 40% dos empregados. Então, isso, de fato, nunca aconteceu, é um evento que, de fato, vai demandar novos movimentos da indústria para reter essas pessoas, né? E além das carreiras, né, que já eram, antes da pandemia, até por conta da geração, já eram carreiras mais curtas, né? As pessoas já vinham nessa tendência de estarem menos tempo dentro das organizações, buscando as movimentações de forma mais rápida do que foi no passado, né? Bom, implicações disso tudo na gestão de pessoas, né? Com certeza, muitas, né? Aqui eu trouxe um dado também da Korn Ferry, né? Uma base de dados deles, que fala sobre os principais indicadores aqui de retenção. E, na verdade, as empresas não sabem por que elas estão perdendo as pessoas, né? Elas ainda investem bastante em questões financeiras, e isso pode ser o que tem motivado algumas movimentações rápidas aí entre os profissionais, tem investido bastante em benefícios para poder ter esse diferencial de atrair pessoas, mas quando a gente olha esses números aqui, a gente vê que, de fato, o que faz um colaborador permanecer mais de 5 anos numa empresa está muito mais ligado à questão de demonstração de cuidado e preocupação com as pessoas, né? 76% dos respondentes aqui disseram que ficariam mais de 5 anos numa empresa que apresenta essa característica. Depois, seguido de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, né, que também é super importante para que a pessoa continue dentro de uma organização, e confiança na liderança sênior da empresa, né. E depois os fatores aí que fazem com que o colaborador saia antes de 1 ano, né, e o campeão é exatamente a falta de aprendizado e desenvolvimento, ou a falta de cuidado e preocupação com os colaboradores, né. Então, mais do que nunca, as pessoas querem se sentir valorizadas, né, pelas organizações, pelos seus superiores, elas querem, de fato, ter interações significativas e profundas, né, relações realmente de vínculo e de pertencimento com as organizações, né. Eu trouxe aqui uma teoria que é super antiga, né, de Herzberg, que com certeza muitos de vocês já viram, mas ela é super antiga e super atual ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala dos fatores higiênicos, né, que são extrínsecos, que estão aqui do lado esquerdo, e os fatores motivacionais, que estão aqui do lado direito. Então, assim, os fatores higiênicos, né, até como o próprio nome diz, que já tem essa característica de limpeza, de ser básico, né, eles são limitados à capacidade de influenciar o comportamento, de fato, do colaborador, né. A gente está falando de relações, a gente está falando de regras políticas, remuneração, segurança e condições de trabalho. São fatores que, quando eles existem, ok, né, quando eles não existem, gera insatisfação, mas quando eles existem também não gera nenhuma satisfação, de fato, né, entendendo que a satisfação é o atendimento de uma necessidade. Por outro lado, né, os fatores que realmente geram um efeito duradouro na relação de trabalho do colaborador com a empresa estão aqui do lado direito, né, que é o trabalho em si, a realização, a possibilidade de crescimento, a autonomia, né, a possibilidade de poder assumir responsabilidades e de ser reconhecido, né. Então, muitas vezes as empresas acabam trabalhando ainda nos fatores higiênicos, sendo que os motivacionais é que, de fato, vão criar essa possibilidade de manter as pessoas engajadas e motivadas, né.
Bom, então, ainda falando de escassez, né, o impacto disso na gestão de pessoas, ele é bastante grande, né, das empresas, de forma geral, por isso que elas têm, de fato, trazido novos métodos, elas têm trazido novas formas, né, de benefícios, enfim, sabáticos, folgas adicionais, subvenções de estudo, tudo isso tem sido trazido como forma de atrair novas pessoas e incentivar os seus a permanecerem dentro das organizações, né? Que são também importantes, principalmente na demonstração de cuidado, né, com as pessoas. Então, são também importantes. A questão da inclusão, né, é mais importante do que nunca a gente falar sobre isso, buscar pessoas em lugares diferenciados também e oferecer formação para essas pessoas é algo que pode acontecer e deve acontecer, as empresas têm feito isso, né? Cuidar da experiência dos candidatos, a gente sabe que 75% dos candidatos, eles tendem a declinar dos processos seletivos pela forma que eles são tratados, sem contar que não existe mais dentro e fora, né, então, depois de uma experiência ruim no processo seletivo, o colaborador ainda coloca toda a percepção dele no LinkedIn, e todo mundo também que fica sabendo como foi aquela experiência negativa, né? Então, mais do que nunca, é super importante pensar, né, colocar o candidato no centro e cuidar dessa experiência para que seja uma experiência positiva, primeiro para trazê-lo para dentro e depois para que ele possa disseminar essa mensagem também externamente no mercado, cuidando da reputação dessa empresa, né? E, de novo, a exploração do trabalho flexível, né, aquilo que a gente chama de grande escassez, né, de grande evasão de pessoas, ela pode ser também uma grande oportunidade de atração para aqueles que estiverem abertos, né, então, algumas pessoas falam, não, aqui tem que ser 100% presencial, né, saiba que o seu colaborador, ele está buscando oportunidades onde ele possa, de repente, ter uma oportunidade de um trabalho híbrido, né, então, se manter fechado nessa visão, muito possivelmente vai trazer consequências de perda de colaboradores aí para vocês, para as empresas, né, no longo prazo, no curto prazo, na verdade. E como que a gente pode remediar isso, né, entendendo que os colaboradores, eles querem ser desenvolvidos, eles querem ter oportunidades de carreira dentro das empresas? Tendo uma boa estratégia, né, de gestão de talentos, né, de fato, cuidando do desempenho dessas pessoas, cuidando do desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa, da jornada de desenvolvimento delas dentro da empresa, né? E com a gestão de um bom planejamento sucessório, né? Cada colaborador poder entender onde estão os seus gaps e poder ter uma visão clara de um plano para chegar aonde ele busca, né? Cada vez menos a gente fala de plano de carreira estruturado, e muito mais de protagonismo de carreira, mas é importante que a empresa ajude o colaborador nesse sentido, né, de identificar os possíveis caminhos de carreira e ajudá-lo nesse desenvolvimento com um bom PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual, um bom acompanhamento dessa trajetória, mostrando aí as possibilidades de crescimento dentro de um plano de carreira e sucessão. Bom, vou para o terceiro tema aqui, que é a questão ESG, que talvez, poxa, mas o que isso tem a ver com a gestão de pessoas? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com esse novo comportamento do consumidor, a nova forma e visão de mundo dos colaboradores também, né? Cada vez mais os colaboradores buscam empresas que cuidam do meio ambiente, que cuidam do social, que cuidam das pessoas de forma responsável, né? Vou começar falando do G, né? Vou até inverter a ordem aqui da questão da governança, até para a gente estar mais preparado para essas perdas de pessoas que inevitavelmente vão acontecer. Quanto mais governança, melhor, né? Quanto mais governança, quanto mais processo a empresa tiver e ela consegue estar mais preparada, menos pessoa dependente, né, e mais processo dependente, né? Quem aqui nunca passou
pela perda de um profissional importante, estando numa condição de pouco processo. Basicamente, você dá 3, 4 passos para trás em produtividade e tem que voltar, de fato, retreinar, e isso tudo gera impacto no negócio. Então, governança é essencial nesse processo de proteger em relação à perda de pessoas, né? A questão do S, né, muitas vezes a gente acha que o S é o social externo, mas o S a gente está falando também de cuidar das pessoas que estão dentro das organizações, né? Engajamento dos colaboradores, desenvolvimento de liderança, a questão de diversidade, tudo isso entra no S. E mais do que nunca é importante ter uma estratégia clara, ter indicadores, para que a gente possa medir e compartilhar desse avanço dentro da organização. Tá? Então, ignorar a questão de sustentabilidade e ESG pode até trazer uma economia a curto prazo, mas vai custar muito caro a longo prazo, né? Então, as organizações têm olhado cada vez mais para isso, têm colocado a questão de diversidade e inclusão num próximo nível, né, com ações estruturais, de fato, para garantir esses esforços. Né? E os momentos de cada organização são diferentes, né? Eu costumo dizer, não dá para começar colocando indicadores, colocando metas, né? Eu acho que o melhor caminho é começar com conscientização, né? Envolvendo, de fato, os colaboradores nessa proposta, né? Dando uma fala, dando um sentido, um propósito e compartilhando essa estratégia. Então, para compartilhar uma estratégia, precisa ter uma estratégia, né? Um propósito claro, uma estratégia definida do que é sustentabilidade dentro dessa organização, e ter uma organização para operacionalizar essa estratégia, né, que envolve todos, né, começa na alta liderança, com certeza, nada ocorre se a alta liderança não estiver engajada nesse processo, mas envolve também uma qualificação e o engajamento aí de todos os níveis de liderança, né. Ninguém dorme e acorda ESG no outro dia, né? Então é preciso qualificar, além de ter uma estratégia, qualificar as lideranças para que possam compartilhar desse processo e disseminar essa mensagem junto aos seus colaboradores, né? Então, os remédios para poder lidar com essa tendência, né? De fato, você tem que ter uma estratégia bem traçada, bem comunicada, capacitar a sua liderança para poder desdobrar esses temas internamente, né, e trabalhar esses aspectos também culturais de transformação e gestão de mudança com as equipes. Bom, por último, vou falar aqui sobre accountability. Accountability não é um termo novo, na verdade, né? O que mudou um pouco é a questão do significado. Não é sobre ter o trabalho realizado, mas como ele é realizado, né? Depois da pandemia, muitos gestores passaram a dormir com esse barulho, né? Meu pessoal está realmente trabalhando, né? Com essa dúvida. Tanto que 78% das empresas estão utilizando softwares de produtividade, né, para medir a produtividade dos colaboradores à distância. Poxa, então, como que está essa questão da construção de confiança para que, de fato, as pessoas possam trabalhar com autonomia e a gente conquistar esse accountability que toda empresa quer, né? Todos nós queremos dos nossos colaboradores. Não tem a tradução perfeita para essa palavra, né? Mas é de fato comprometimento, né? Aquele envolvimento com a entrega, né? Que como diz um gestor aqui do grupo, é o contrário da desculpability, né? Então, assim, o que a gente deve fazer para, de fato, construir essa confiança em todos os níveis? E ela tem que acontecer em todos os níveis, não dá para cobrar a accountability do colaborador, né? Ele está aqui no terceiro nível dessa construção. Então, como que uma empresa, no nível organizacional, a gente trabalha a questão de accountability? Principalmente com comunicação, né? Comunicando com transparência, compartilhando vitórias, reconhecendo erros, cada vez mais a organização demonstrar essa humildade também em situações aí onde ela pode ter cometido algum erro ou trazido aí algum aprendizado, né?
Na questão da liderança, mais do que nunca, lideranças transversais, né, menos hierarquizadas, menos verticalizadas, e uma atuação da liderança de forma mais transversal. E no aspecto do colaborador, de fato, dando autonomia, né, para que ele possa realizar o trabalho. Então, estabelecendo as metas, claro, desdobrando isso de uma forma clara, mas deixando com que ele trabalhe, com que ele possa entregar esse resultado com autonomia. Isso é importante, inclusive a gente viu lá como um fator motivacional, essa responsabilização, né? E quando não se faz isso, aí de fato precisa ter controle, precisa ter software para medir, e os gestores vão seguir dormindo com esse barulho de saber se realmente as pessoas estão trabalhando ou não, porque é impossível agora você identificar, né, se o colaborador está no celular, se ele está trabalhando ou não está, não existe mais essa fronteira. Então, o que resta para as organizações é confiar e cobrar resultado, né, cada vez mais, transformando aí sempre essas questões em oportunidades, né. Então, se a gente quer accountability, e isso é mais importante do que nunca, né, nas organizações, a gente precisa confiar, a gente precisa ter uma gestão de desempenho forte e aprender, de fato, a responsabilizar, né, a delegar e deixar com que as pessoas assumam responsabilidade, né. Bom, basicamente isso que eu queria discutir aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco, né, sobre essas questões que estão acontecendo. São novos tempos, né, que vão exigir novos comportamentos, e a gente precisa estar, de fato, aberto e preparado para isso tudo, né. Dentro dessa ideia de accountability, é super importante também observar essa questão de medo, que muitas vezes se constrói nas organizações, né? Se você plantar o medo, você vai fazer, como gestor, mais autópsias e menos biópsias, né? Os seus colaboradores vão trazer menos os problemas, vão acabar entrando numa hipnose aí operacional, e vão trazer menos os problemas para que você possa ajudar na construção e na resolução, né? E eliminar as barreiras que privam as pessoas de sentir orgulho de um bom trabalho realizado, né? É difícil, é trabalhoso, é complicado, é desgastante, ou é possível, né? Aí fica para cada um de vocês como encarar esse processo. Eu acredito que é possível, sim, né, com desenvolvimento, e com vontade, né, principalmente de encarar essas mudanças todas que estão acontecendo, e tem que acontecer primeiramente dentro de cada um. Bom, para fechar aqui a nossa discussão, né, investir em pessoas é fundamental, né, para o sucesso dos negócios, crescimento sustentável. Então, é importante que as empresas busquem essa qualificação para os seus gestores, que elas busquem se organizar em relação à sucessão e tudo mais, para que possam lidar com todas essas tendências. Mas se a organização não fizer, cada um também deve fazer, né? Muitas vezes a gente fica aí entregando, mas a empresa não faz, eu também fico aí numa posição de ficar reclamando. Não, então, assim, buscar o seu autoconhecimento e seu desenvolvimento é sua responsabilidade também, né? O setor de florestas tem passado por essas questões, né, de disputa de profissionais, né, de escassez, né, e todas essas transformações que a gente conversou aqui. Então, é uma fase transformacional de forma geral, mas principal nesse setor que a gente atua, né? E é importante sempre combinar aí competências de RH, tecnologia, estratégia, de forma integrada, né, olhando o todo, né? Bom, aí para fechar eu queria falar um pouco sobre a IUGE, né, como que nós atuamos. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano, focada em pessoas, cultura, estratégia e resultado. Então a gente atua em todas essas frentes aí que a gente conversou.
fazendo processos de sucessão, a gente atua bastante em governança corporativa, ajudando as empresas a se estruturarem, principalmente pequenas e médias, né, nessa estruturação. Assessments, apoiamos as empresas em desenho organizacional, fazendo pesquisas de mercado e ajudando as empresas a chegarem ao melhor desenho. Nós atuamos com desenvolvimento de liderança, gestão de desempenho, cultura e coaching também, né? Eu sou consultora, trabalhei bastante tempo em indústria como gestora de RH, né? E venho aí agora nessa atividade de consultoria dentro do grupo Inovatec. E aí eu queria apresentar para vocês um pouco do grupo, até para vocês entenderem o que é a IUJ, né, nesse contexto, por que a gente está aqui dentro de um congresso florestal. A gente pertence a um grupo que atua no agronegócio como um todo, que é o grupo Inovatec, mas é um grupo que tem aí os seus fundadores, engenheiros florestais, atuantes nesse setor, ao longo de suas carreiras, né, o João Comério e o Robinson Canaval, e que nos últimos 9 anos aí fundaram o grupo Inovatec, e vem apoiando agora nesse formato aí com empresas que atuam em várias frentes, né? A gente tem empresa de BPO, que é a Inovatec Gestão, que atua no gerenciamento de negócios, e nós temos empresas que atuam nas frentes de projeto, que é a ESGTec, que é uma empresa de consultoria estratégica, a IUJ, que trabalha na frente de pessoas, a Alctus na frente de tecnologia, né, e a Filhos, que é uma aceleradora de startups, né. Nós temos também o Conecta Hub, que é um hub de inovação, inclusive nós estamos em Ribas do Rio Pardo com um hub de inovação, né, além de outros locais aqui no mundo, onde a gente também tem representantes ou a gente tem negócios, né. Além de parcerias estratégicas aí que nós temos com o IBGC, a BAG, Forestry Biomaterials Endowment Fund, nós somos associados ao Reflore também, e temos uma parceria com a Claritas, em um dos nossos projetos, somos associados também à Ancham. Então, de forma geral, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, eu espero que tenha aí despertado alguns pensamentos, né, algumas ideias de como a gente vai lidar com esses desafios, e por último colocando a IUJ e o Grupo Inovatec à disposição para ajudá-los nesses desafios também, que é a nossa especialidade. E fico à disposição para perguntas, e para a gente bater um papo aí, se ainda tiver um tempinho. Temos sim, obrigado, Jennifer, obrigado pela sua palestra, você pode parar agora sua apresentação no stop share aqui, e vou aqui, vamos ver quem está com a gente aqui. Marcelo de Almeida Reis, bom dia, da Controfor, Patos de Minas, nosso palestrante, está aqui em cima, aqui, ó. Walter Fernandes, bom dia, Walter Ventura, diretamente de Viçosa, Minas Gerais. Ananda Guiar, bom dia a todos. Jacinto Leite, bom dia. Ó, manda um oi aí para o pessoal da Bahia. Aí, pessoal da Bahia, eu sei que tem muita gente acompanhando aí. Estamos famosos na Bahia. A gente esteve com a gente lá fazendo o evento lá em Eunápolis, né? Nosso Brasil Agroflorestal, sua palestra foi excelente, por isso que eu trouxe ela para cá, a palestra dela é muito boa. A Elizabeth Weber, bom dia desde Misiones, Argentina. Luciano Fausto, bom dia de Boa Vista, Roraima. Juntos com Florestas Online. Rodolfo Valdívia, olá, bom dia a todos. Luciano Fausto, Boa Vista, Roraima. Lilian Tatiana, Belém do Pará. Fábio Silvano, Atenhofer, Botinho, Rio Grande do Sul. O Carlos Lima, bom dia, bons trabalhos. Forte abraço a todos. Patos, Paraíba. Sandra, de São Paulo, São Paulo. Ricardo Marques Barreiro, bom dia a todos de Botucatu, São Paulo. Luiz Alberto Batista de Moraes, novos tempos, novos comportamentos, expressou tudo. Apresentação notável, parabéns. Moacir Fantini, bom dia. O trabalho remoto traz alguns desafios, como a formação da cultura da empresa com pessoas ausentes. Jennifer, poderia comentar, por gentileza? Pode repetir? Traz alguns desafios? O trabalho remoto traz alguns desafios, como a formação da cultura da empresa com pessoas ausentes. Muda tudo, né? Muda tudo, né? E é mais ou menos o que eu falei, não existe mais um 100% de um ou de outro, né? O que a gente vai precisar, de fato, é entender um modelo que sirva para todos dentro desse novo normal,
e desenvolver principalmente as lideranças, né, para atuar nesse modelo. Eu acho que tem sido muito demandante para os líderes gerar essa conexão junto às equipes, e é um trabalho, você tem razão, de transformação cultural, né? E quando a gente fala de cultura, a gente tem sempre essa preocupação de não mudar aquilo que funcionou até aqui, né? Mas em tempos de transformação, a gente precisa de fato rever, inclusive valores, né? O que fica e o que sai. Então, sim, é um trabalho de mudança cultural e é um trabalho que precisa ser feito intencionalmente. As coisas não acontecem de forma natural, né? Isso precisa ser planejado, precisa ser manejado, e existem técnicas para isso, né? Existe um manejo adequado, né? Quando a gente segue o tempo natural das coisas, tudo leva mais tempo, e a gente não tem mais esse tempo. Então, é importante que as empresas busquem esse tipo de ajuda, trabalhem concretamente em cima dos problemas que elas estão vivendo e redesenhem esse modelo de uma nova forma, juntos, né? E o caminho, para mim, é trabalhando as lideranças, né? Onde a gente vai conseguir influenciar esses novos comportamentos dentro das equipes, né? Mas, por outro lado, eu acho que o trabalho remoto, ele trouxe também benefícios, né, para as pessoas. Acho que as pessoas... bom, um exemplo disso é o Paulo. Ele me contou que antes esse congresso, ele rodava o Brasil fazendo a gravação das palestras, editando, Exatamente. né? Então, assim, quanto tempo era consumido, quanto Um dinheiro mês. também era consumido, né, para isso. E aí depois, enfim, por conta da pandemia, esse modelo mudou, e hoje estamos aqui fazendo ao vivo e funcionando muito bem. Então, trouxe mudanças, mas trouxe também muitas vantagens. O fato é que agora a gente tem que lidar com isso. Não é um movimento sem volta, né? Não dá Com mais certeza. para dizer que vai ser como antes, jamais. Bom, vamos lá, então. O Carlos Eduardo Silva Volpato, bom dia. O Ricardo Tripe Peixoto, lá da Embrapa Solo, Embrapa Floresta de Colombo, no Paraná. Jennifer, muito boa apresentação, grato por compartilhar conhecimento. Na base são relações humanas, então não seria utopia investir num processo de colaboração ganha-ganha? Utopia? De jeito É, nenhum, é super possível, né? É super possível, cada vez mais possível. Eu acho que, de fato, as organizações até aqui, elas tiveram um pensamento muito mais focado em lucro, né? Ok, acho que foi o que nos trouxe até aqui, né? Mas jamais vai ser assim. Eu acho que agora, de fato, a mentalidade do colaborador mudou e as exigências também são outras, né? Então, se a relação não for ganha-ganha, certamente o colaborador vai procurar uma empresa que possa proporcionar isso para ele, né? Então, também acho que é um caminho que não tem mais volta, né? E tem tudo a ver com ESG, por isso que eu trouxe esse tema como uma das tendências. Às vezes a gente acha que isso está muito distante, né? Mas o ESG dentro da estratégia do negócio, ele considera essa questão de pessoas dentro desse contexto tudo, né? Então, não acho que é utopia, acho que é uma realidade, e se de fato as pessoas não tiverem essa visão, né, as empresas não mudarem essa visão, vai haver essa grande evasão. agora quero dar um destaque aqui, é uma coisa muito comum que acontece nas universidades brasileiras, que assim, falando da questão de fazer online, né? O Congresso Florestas Online é o único congresso que vai até a universidade. A universidade, a escola, a faculdade, não precisa sair, pegar ônibus com alunos e ir até um evento, participar do evento, aquela mão de obra toda. Basta estar presente. Isso está acontecendo também lá na Bahia. O professor Elis até mandou aqui, ó, Elis Éder Silva, alô, Florestas Online 2022, mande um alô aos alunos do curso técnico em florestas do Instituto Florestal Baiano, Teixeira de Freitas, Bahia. Envolvimento do professor Rogério Gira e o professor Erles. Eu vou pedir à nossa diretora, a Luzia, coloca as fotos aí que eu mandei para você agora do pessoal lá assistindo. As fotos estão na agulha aí, Luzia. O pessoal está assistindo aí, ó. O pessoal assistindo lá no nosso congresso. São 3 fotos.
Pode mudar aí. Aí, ó. Tá vendo? Isso que é legal. Os alunos todos assistindo o congresso lá, assistindo a tela. Basta ter um espaço, uma tela e um notebook ligado na internet, um bom som, logicamente. Aí, ó. Pode tirar, Luzia. Muito obrigado. Obrigado, pessoal do Instituto, os professores. E tem uma última pergunta aqui, já que nós estamos passando da hora aqui. José Augusto Pavelski. Jennifer, parabéns pela apresentação. A mão de obra na região em que atuamos como setor específico da silvicultura está cada vez mais escassa. A modernização não está acessível. E aí, José Augusto Pavelski emenda. E os jovens não se interessam pela área. O que fazer? Despertar a curiosidade desse jovem também tem sido um desafio, né? Não é a mesma forma que a gente despertava no passado, né? Então, eles estão muito mais ligados a questões tecnológicas. Então, quando a gente fala principalmente com as famílias, né, que estão em busca de sucessores, né, dentro dos seus negócios, eles trazem esse desafio. Poxa, mas as gerações mais novas não se interessam mais pelos negócios, está tendo um grande êxodo, na verdade, né? As pessoas não querem mais ir para o campo. Na verdade, algumas estatísticas mostram que, de fato, acontece isso, tem acontecido mais, esse êxodo, mas, por outro lado, a forma de atrair essas pessoas e de conectar essas pessoas também precisa ser diferente. Então, acho que um grande aliado vai ser a tecnologia, né? Talvez elas não precisem estar tão mais presente como foi até aqui, mas, através da tecnologia, a gente consegue se conectar com esses jovens e despertar neles esse interesse em seguir se desenvolvendo, né? E, assim, uma mensagem importante que eu queria dar também para esse pessoal que está aí na universidade, você mostrou a foto, né? E me tocou aqui a vontade de conversar com eles sobre a importância de desenvolver soft skills, né? Às vezes a gente está dentro da universidade e acha que isso é tudo, né? Então, sim, é importante a formação, mas o mais importante é a agilidade com que você se conecta com o trabalho e com aquilo que precisa ser feito, cada vez mais. O quanto você aprende rápido para o trabalho também. Então, que esses jovens venham com essa mentalidade, né? De fato, de ter essa accountability, que acho que foi o último ponto que eu trouxe ali, de se conectar com o trabalho e de forma mais rápida para poder se diferenciar, muito mais do que foi no passado, excelente formação e pouca habilidade socioemocional, né, de relacionamento, enfim, isso também é mais importante do que nunca, principalmente nessas gerações, né, que também vêm com uma preferência de trabalhar mais sozinho. Então, cuidem disso, né, cuidem das interações, das relações, das construções de relacionamento também, que elas são muito importantes além do conhecimento técnico, que vocês já estão aí adquirindo, e parabéns por isso, parabéns por estarem aí se qualificando e participando desse congresso buscando conhecimento. Bom, muito obrigado, Jennifer. E o Antônio Andrade, que foi nosso palestrante também da Novatec, lá no Brasil Agroflorestal, lá em Eunápolis, está dizendo que são muitos desafios, mas muitas oportunidades também. Muito bom conteúdo. Obrigado. E, Jennifer, para a gente encerrar, que nós estamos já passando da hora. O papo é muito bom. As suas considerações finais. Olha, agora que você falou do Anthony, eu vou lembrar uma fala dele aqui que eu gosto muito, né? E é um paralelo aqui com o mundo das florestas, né? Se você quer um resultado daqui 7 anos para colher uma floresta, você precisa tomar ações hoje, você precisa plantar segunda-feira, né? E quando a gente fala de pessoas, também o trabalho tem que começar muito antes, né? A gente já está vendo a falta de pessoas, a gente está vendo toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando, mas a gente precisa começar a atuar agora, em capacitação, construir essa floresta para poder colher os frutos daqui 7 anos. Então, vamos começar agora, né? Vamos começar agora a qualificar as nossas pessoas, qualificar a nossa liderança para a gente poder colher frutos. Se nada for feito agora, a gente não vai conseguir colher a floresta daqui 7 anos. Obrigado, Jennifer. Eu vou pedir para a nossa diretora, Luzia, já rodar a vinheta da nossa próxima palestrante, que o tema é muito importante. Roda a vinheta. Tchau, Obrigada. Jennifer.